Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Olá Mundo Tech, com o professor Wagner. Na aula de hoje nós vamos dar mais uma continuidade no PHP, tá? Na aula passada nós falamos sobre array. Se você não viu esse vídeo sobre array, volta lá na playlist, localiza ele lá, dá uma assistida para você entender o conceito do array, tá ok, galera? Mas com base em cima desse array, nós vamos aprender mais um array especial do PHP. Só que lembrando, galera, esse recurso ele só está disponível a partir da versão 7.4 do PHP. Versões anteriores do PHP não possuem esse recurso. Então isso é uma novidade aí da atualização do PHP. Então fiquem espertos, tá? Então vamos criar um novo arquivo aqui, né? Aqui nós temos o nosso código da aula passada de array. Eu, que não sou bobo nem nada, vou dar uma copiada nesse arquivo e nós vamos usar ele como exemplo, tá? No nosso outro arquivo de exemplo. Vamos criar um novo arquivo e aí esse arquivo vai ser chamado de arrayspread.php, tá? Então eu vou abrir aqui a tag PHP e vou colar o meu código da outra aula aqui. Então aqui a gente fez aqui o exemplo do array do exemplo, né, da lista de compra sem um array, o exemplo da lista de compra com array, e agora nós vamos fazer um exemplo, né, exemplo de array spread, tá? Lembrando que esse recurso só funciona a partir do PHP 7.4. Antes disso, ele não funciona, tá? Então, digamos que você foi lá, né? Continuando o exemplo da lista de compra, foi lá no mercado, comprou lá o seu açúcar, café, biscoito. Aí, uma semana depois, lá 15 dias depois, você teve que retornar ao mercado. E aí você teria que comprar novamente um açúcar, café, biscoito, só que agora mais alguns itens, tá? E aí você pode criar aqui, por exemplo, lista compra 2, né? Que possuirá, né, que terá as informações dentro dela, as mesmas informações da lista 1, mais alguns itens para a lista 2. Beleza? Então, como que você faria isso, né? Com o array spread, você pode fazer o seguinte: você vai colocar 3 pontinhos, ponto, vai digitar o nome do array que você quer associar a esse array. Então, você vai colocar aqui lista de compra, vírgula, e aí você vai dizer que você precisa comprar mais o que? Detergente. Precisa comprar detergente, você precisa comprar sal, você precisa comprar arroz. Beleza? Você precisa comprar esses itens aí na sua nova lista de compra. Beleza? Então o que vai acontecer? Se eu der aqui uma mensagem aqui, né? Vamos colocar aqui a nossa mensagenzinha, né? Aqui para fazer uma separaçãozinha lá no nosso arquivo, né? Lista com array spread, tá? Então, digamos aqui que você vai mostrar a lista 2 agora, né? Lista de compra 2. Só que aí eu quero mostrar o sal, por exemplo, né? Eu quero mostrar o sal. O sal está em qual posição, né? Nós vimos lá que o array ele começa do 0, 1, 2, né? E vai seguindo, ele começa a partir do 0. Se a nossa lista 2 de compra
ela começa com o lista de compra, ou seja, os itens da lista de compra estão inseridos a essa lista de compra 2. Sendo assim, os primeiros itens são os itens pertencentes à lista de compra. Então você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então você terá o sal na posição 4. Então, se eu colocar aqui para ele mostrar o item da posição 4, opa, deu um bugzinho aqui. Deixa eu ver. Vírgula. Opa, temos que trocar o arquivo, né? Que burro, dá 0 para ele. Vamos atualizar, pegar aqui o nosso array com spread. Tá. Então, o item sal, né? Que é o nosso quarto item. Se eu quiser verificar o arroz, será o item 5. E aí, arroz item 5. Mas aí você vai me dizer assim, professor, eu tenho que começar o meu array spread necessariamente com a lista já existente, por exemplo, né? Eu tenho que começar com lista de compra e depois os itens, ou eu posso ter os itens, alguns itens primeiro, depois o lista de compra, depois os meus itens? Pode sim. Então você pode fazer aqui, por exemplo, né? Você pode colocar aqui que você ia comprar feijão, você ia comprar macarrão, aí você ia comprar molho de tomate, certo? Aí, depois desses 3 itens, você teria a lista de compra. Então, se agora eu mandar imprimir na tela o item 5, o que ele vai imprimir para mim? Se eu mandar ele imprimir o item 5, né? Vamos lá, ele vai imprimir biscoito. Mas o item 5 não é o arroz? Né? Você deve estar me perguntando aí, mas o item 5 não é o arroz? Eu falo para você, sim, era o arroz, né? Agora não. Por quê? Porque agora a nossa lista começa no 0, o item 0 é o feijão, o item 1 é o macarrão, o item 2 é o molho de tomate, o item 3 é o açúcar, o item 4 é o café, o item 5 é o biscoito, o item 6 é o detergente, o item 7 é o sal, o item 8 é o arroz. Então, se eu colocar aqui 8, vai imprimir, né? Vai imprimir para a gente aí o arroz. Olha lá. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais essa dica, mais esse tipo de variável de array, tá? Espero que você tenha curtido. Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative os sininhos que sempre temos aí vídeos novos para vocês. E muito obrigado, galera. Fui!